Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que bom estarmos reunidos mais uma vez em torno da palavra, em torno da adoração ao Deus que vive e reina para todo sempre. Ele é merecedor, é ou não é? Nós aqui estamos e vamos prestar esse culto ao Senhor, e neste momento eu te convido a você orar comigo, pedindo ao Senhor que aceite este culto, para nós prestarmos um culto agradável, que seja do agrado, da honra, que Ele é merecedor, a honra que Ele tem, a honra que Ele merece. Nós precisamos do próprio Deus. Por isso, eu te convido a orar comigo, pedindo as bênçãos celestiais. Vamos orar? Pai querido, bom é estarmos em Tua presença mais uma vez. Bom é dedicarmos esse tempo para ouvirmos, para falarmos contigo e ouvirmos o Senhor falar conosco. Ó Senhor, receba os cânticos que te ofertaremos, Pai, aqui nessa noite. Ó Senhor Deus, receba cada mão levantada, as nossas orações, Pai, as nossas ofertas, Pai, tudo aquilo que fizemos aqui nessa noite, seja para a Tua santa honra e seja para a Tua santa glória. Nós te pedimos isso, Pai. Sê conosco, sê com a Tua igreja, ilumina-nos, enche os nossos corações. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir, queridos, agora um lindo louvor com a nossa equipe fazendo o prelúdio nessa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Graças a Deus por esse louvor. Eu quero que você abra comigo um texto para nós adorarmos ao nome santo de Jesus. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Jó. O livro de Jó, no capítulo de número 1, um texto muito famoso, com uma aplicação boa para nós nesse dia. Jó, capítulo de número 1, são os versos de número 20 a 22. Livro de Jó, capítulo de número 1, verso de número 20 e 22. Amados, enquanto você vai procurando, deixa eu trazer uma notícia. Reunido como conselho,
em conselho, nós achamos por bem tomarmos a decisão de seguir algumas orientações do nosso presbitério e seguimos algumas igrejas irmãs e voltarmos às nossas atividades gradualmente, apenas o domingo, no primeiro domingo do mês de junho. No caso, no dia 7 de junho, nós voltarmos à atividade, tá bom? Eu falo isso porque o grande problema dessa pandemia é a gente não ter data para começar, não ter data para terminar, a gente fica aéreo em toda essa situação, não é? Então você tem uma data. Se Deus abençoar, é claro que nós estamos de olho em tudo que está acontecendo, nós precisamos também dessa autorização que vem da prefeitura, de Contagem, e se tudo caminhar da maneira como nós estamos projetando, no dia 7 de junho, nós estaremos voltando às nossas atividades aqui na igreja, dominicalmente, tá bom? O nosso desejo é ter um culto pela parte da manhã e esse mesmo culto na parte da noite. Pela parte da manhã virão as pessoas que estão ali na faixa de risco, os mais velhos, e à noite virão os outros mais novos, e nós vamos fazer uma agenda, vamos fazer aí para que todo mundo venha. Talvez você vai ter que vir um domingo sim, um outro não, mas com certeza nós vamos atender boa parte da nossa igreja, tá bom? É claro que isso é só para aqueles que desejarem. Tá? Você que estiver se sentindo muito mal, eu vou falar mais para frente sobre isso, mas é claro que serão para aqueles que desejarem estar conosco, tá bom? Mas você já tem uma data, a data é dia 7 de junho, se Deus permitir, no primeiro domingo, nós voltaremos aqui para a nossa igreja, tendo um culto, com máscara, com todo o equipamento necessário, álcool em gel, a igreja bem aberta, tá bom? E aí eu já falo para vocês, isso é um culto para os membros da nossa igreja, tá bom? Então, se você já ficar interessado em chamar outras pessoas, esse culto é para os membros da nossa igreja, pelo menos por enquanto, tá bom? Abriu aí, Jó, capítulo de número 1, versículo de número 20 ao 22, que diz assim a palavra do Senhor para nós. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você lembra muito bem desse contexto. Jó perde no mesmo dia os seus servos, os seus bens, e ele vai perder também os seus filhos. Irmãos, que terrível foi para esse homem. Que dia triste na vida deste homem. Contudo, Jó se demonstra um adorador, mesmo na provação. Mesmo tendo uma crise, mesmo enfrentando uma tempestade, Jó se mantém um adorador diante da presença do Senhor. E eu quero que você guarde isso, porque é importante para nós essa noite. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus? Pai, nós te rendemos graça, gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós. Gratos ao Senhor pelo exemplo deste homem, Senhor, que se mantém, ó Deus, um adorador, mesmo em meio às crises, mesmo em meio, Pai, a essa grande tempestade, essa provação sobre a sua vida. Deus, dá-nos um coração, Pai, que de igual modo te adora, mesmo quando as coisas não vão boas, não vão bem para nós. Perdoe os nossos pecados e seja conosco, nós assim te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, também para que a gente tenha um momento agora de contrição, uma oração de contrição, eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, lá no livro de Daniel. Daniel, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Daniel, capítulo de número 3, e o versículo é o versículo de número 16. Nós estaremos aqui, irmãos, observando mais um texto que mostra adoradores em tempos de crise. Nós vamos ver a integridade desses jovens. Você conhece bem esse contexto. O rei Nabucodonosor construiu uma grande estátua. Toda vez que ouvia-se o som de harpa, de saltério, o que era para acontecer? As pessoas deveriam se curvar e adorar aquela imagem. 3 homens, 3 amigos de Daniel, esses homens eles não se dobram diante da presença do Senhor, da presença daquela estátua. Eles não se curvam diante da presença daquela estátua. E eles vão dizer o seguinte, versículo de número 16 de Daniel 3. Assim eles dizem, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor,
Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A vida desses homens estava em jogo, a cabeça estava em risco, e ainda assim eles sabem que é melhor temer ao Senhor do que temer aos homens. O que nós vimos diante dessa situação? Integridade, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando tudo vem, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações, esses 3 jovens se mantêm íntegros. Você tem se mantido íntegro quando as lutas vêm sobre a sua vida? Ou você muda? Parece que você não é nem você mesmo. Integridade. Nesse momento nós temos a oportunidade de irmos a Deus e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Pedindo, suplicando ao Senhor que fale ao nosso coração, que nos ajude, que nos perdoe e que nos levante diante da sua presença. Vamos orar? Deus soberano, a Ti eu rendo graças nessa noite, pela vida desse meu irmão que neste momento ora junto com esta minha oração, suplicando ao Senhor o perdão dos seus pecados. Ó Senhor Deus, seja bondoso com ele, seja bondoso comigo, perdoa-nos, Pai. É grande a multidão dos nossos pecados, é grande, Senhor, o número dos pecados que temos cometido contra o Senhor. Socorre-nos, ajuda-nos, perdoa-nos, livra-nos desses pecados, Pai, para que não caiamos mais nessas mesmas tentações, desses mesmos erros. Ó Senhor, o Senhor nos conhece bem, o Senhor sabe que dependemos de Ti, precisamos de Ti. Socorre-nos em tempo de crise. Assim nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, tendo nós meditado na palavra, orado, oração de contrição, você tem agora a oportunidade, enquanto os louvores irão entoar grandes cânticos ao nome santo de Jesus, você tem a oportunidade de separar o seu dízimo e oferta, colocar ele aí falando: Senhor, esse daqui é do Senhor, é teu, e é o meu culto, é o meu ato de adoração diante da tua presença. Tá ok? Vamos aproveitar esse momento agora e ouvir essas canções com a nossa equipe de louvor e adorando ao nome santo de Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre,
coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre.
Vamos orar, queridos, pela vida daqueles que ofertaram e dizimaram na casa do Senhor e pedindo ao Senhor que sustente a vida desses e aqueles que também não tiveram oportunidade de ofertar na casa do nosso Deus, para que Deus assim abra os seus corações, abra as portas que são necessárias. Vamos orar? Pai querido, Tu és o Deus que é dono do ouro e da prata, e em Tuas mãos, Senhor, estão as nossas vidas. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, confiamos na Tua palavra, trazemos os dízimos à casa do tesouro, ao Teu reino, Pai, diante da Tua presença, para que haja mantimento, para que haja sustento na vida dos Teus servos, para que o Teu evangelho cresça, para que o Teu reino, Senhor Deus, cada vez mais avance. Ó Deus, com alegria ofertamos, entendendo o princípio espiritual que há ao fazermos cada uma dessas ações. Oramos a Ti agradecidos por Teu santo e infinito amor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, os irmãos sabem bem, nós estamos ministrando aos domingos no livro de Ruth. E os irmãos viram quão abençoador tem sido, não é verdade? Nós passamos pelo capítulo 1, encerramos o capítulo 1, e hoje eu gostaria que você abrisse lá, por favor, no livro de Ruth, no capítulo de número 2. Hoje nós leremos o livro de Ruth, no capítulo de número 2, nós leremos todo esse capítulo meditando na palavra do nosso bom Deus. Livro de Ruth, capítulo de número 2, verso 1. Nós vimos a respeito das decisões, não é? A nossa primeira mensagem girou em torno de que más decisões geram maus resultados. Nós vimos o quanto que foi uma má decisão que Elimeleque tomou, de ter saído diante da terra da promessa para ir para a terra de Moabe, não é verdade? Depois nós vimos, queridos, que mesmo assim, mesmo após a morte desse homem, mesmo após eles estarem distantes, o Senhor restaurou a sorte de Belém. E aí Noemi pôde voltar junto com a sua nora para essa terra. E nós vimos que Deus não colocou um ponto final, mas foi uma vírgula na história dessa mulher, que Deus não desampara os seus e que Deus trabalha em favor dos seus. Não foi isso? E é maravilhoso nós termos meditado, não é? Hoje nós temos mais. Hoje nós vamos meditar e nos aprofundar mais aqui no capítulo 2 de Ruth. E aí o texto vai dizer para nós o seguinte, queridos, mais uma vez, pregação expositiva, você vai abrir, vai deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar no texto. Ruth, capítulo de número 2, verso de número 1, diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Nós temos a apresentação de um novo personagem aqui. Nós já tínhamos visto 6 personagens, Elimeleque, Noemi, nós vimos os filhos deles, Malom e Quilion, e nós vimos a esposa desses homens, que era Orfa e Ruth, certo? Agora nós só temos 2. Nós só temos Noemi e Ruth, e nos é apresentado um novo personagem. Este homem se chama Boaz. Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça, esteve descansando. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse:
Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não as censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhem, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada, quase 20 quilos, um saco. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, e tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua sogra, a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Rute: bom será, minha filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Deus, tu és maravilhoso, o único digno de toda honra e toda glória. Nós nos assentamos agora para ouvir a tua santa palavra, e para que ela seja eficaz, Pai, nós precisamos do teu Espírito, para que as palavras saiam dos meus lábios e alcancem os corações, e para que os corações sejam transformados. Senhor, menos de mim e mais de ti. Que o Senhor tenha proeminência, que o teu nome seja exaltado, que o Senhor receba a glória que é tua. Eu te peço mais uma vez, fale a tua igreja, sê compassivo, usa-me como instrumento para alimentar o teu povo, que a tua palavra bata fundo neste coração e coloque este homem e essa mulher de pé diante da tua presença. Assim eu te peço no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, há uma série na Netflix com episódios independentes uns dos outros. Ela conta uma história que eu achei bastante interessante e acho ela muito boa para ilustrar aqui para nós. Conta a história de um homem que ele é humorista, ele é comediante, ele faz stand-up, só que ele não é reconhecido pelo trabalho dele. Ele é um homem muito inteligente, mas ele não é reconhecido pelo trabalho dele. Até que um dia ele encontra com um guru muito famoso, que também é comediante, e esse homem diz para ele, falando assim: olha, eu posso dar o que você quer, essa fama que você quer, só que você vai perder coisas, você vai ganhar a fama, mas você vai perder outras coisas. Você está disposto? E ele: eu estou disposto. E aí, irmãos, ele sai do meio daquele encontro e vai para fazer a apresentação dele, e nessa de fazer a apresentação, ele estava cansado, porque tinha ficado o dia todo com o sobrinho, e no meio da apresentação, ele, para fazer um humor, ele colocou o sobrinho para poder ilustrar. E ele fala assim: eu fiquei com o meu sobrinho hoje. E papai conta, e todo mundo começa a rir. Quando acaba o show, ele chega em casa e cadê o sobrinho? O sobrinho dele tinha desaparecido. Mas ninguém sabia, é como se o sobrinho nunca tivesse existido. E ele começa a olhar para aquilo e começa a ficar preocupado com aquilo. Mas vida que segue, ele espalha cartazes, mas não tem nem foto do rapaz mais. Como é que ele pensa em espalhar cartazes? E ele começa a achar aquilo muito estranho. Mas a vida que segue,
E o tempo vai passando e de repente ele tem uma briga com um membro da família. E aí ele, meio nervoso na hora da apresentação, no meio da comédia, no meio da sua apresentação, ele coloca essa pessoa e fala assim: olha, é muito difícil você ter primo, porque primo isso, e de repente, quando acaba, a mesma história. O primo era como se nunca tivesse existido. E assim foi. Ele foi alcançando fama, foi cada vez mais chegando mais alto no nível da comédia, falando em vários lugares, mas para cada show que ele apresentava, ele ia perdendo algo com o qual ele fazia piada. E cada vez mais a vida dele ia ficando amargurada. Ao invés de se alegrar, ele via que ele perdia aquilo que era essencial. Ele ganhava o riso da plateia, mas a vida dele, fora do palco, continuava tão amarga quanto era anteriormente, quando ele não tinha fama. Mas agora ele não tem mais família, ele não tem mais namorada, ele não tem mais parentes, ele não tem mais alegria dentro de si. E aí encerra, eu conto para você, que encerra com ele contando uma piada sobre si mesmo, e assim ele deixa de existir. Irmãos, é um episódio que fala sobre nós não estarmos satisfeitos com a vida que Deus tem nos dado, com a amargura do nosso coração, quando nós não conquistamos aquilo que nós sonhamos, ou quando nós perdemos aquilo que nós sonhamos em ter em nossa vida, aquilo que nós já tínhamos conquistado para a nossa vida. E essa história, ela é importante dentro desse contexto para nós, porque ela vai mostrar, ela se encaixa com um pouco da tristeza e da angústia profunda que havia no coração de Noemi. Essa mulher está tomada por um sentimento de angústia. Pastor, por quê? Vamos lembrar um resumo até aqui? A gente lembra, Elimeleque, a terra está em fome, está todo mundo com fome, aqui no capítulo de número 1 vai mostrar para nós, está todo mundo com fome ali, no meio daquela terra, no meio daquela cidade, e aquele homem, ele simplesmente pega a sua família, não, ele não vai para a terra dos parentes, não, ele não vai para a terra de qualquer outro lado, ele vai para Moabe, a terra de um povo que era inimigo do povo de Deus. Um povo que havia sido rejeitado pelo Senhor. Um povo que já havia dado problemas para o povo de Israel. E aí o que acontece nessa situação? Ele vai, é só um pouco de tempo, mas esse homem morre dali. Para piorar a situação, seus filhos casam com mulheres que são daquela terra, mulheres de Moab, moabitas, e desobedecem ao Senhor, porque não era para ter casamento de julgo desigual. Para piorar a situação, que a história só vai ficando pior com as más decisões, esses homens morrem. Malom e Quilion, filhos de Noemi, morrem. E agora estão 3 mulheres viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. Essa mulher ouve saber que Deus está restaurando, já se passaram 10 anos, mas Deus está restaurando a sorte lá em Belém, e ela resolve voltar. Ela se despede das noras, mas uma quer ir com ela e vai fazer uma das declarações mais lindas: minha sogra, eu vou contigo, onde você pisar eu piso, onde você morrer eu vou morrer junto com a senhora, eu estou com a senhora, estamos juntos e misturados, eu não te deixo, o seu Deus é o meu Deus. Uma das declarações mais lindas, nós vimos isso na última pregação. E essa mulher vai, mas o seu coração, irmãos, está tomado por um sentimento de amargura. Tanto é que no final do capítulo 1, as mulheres chegam e falam: aquela não é Noemi? E ela: não me chame mais de Noemi, chame de Mara, que quer dizer amarga, porque Deus se levantou contra mim. E aquela mulher, irmãos, está agora consciente, para ela é Deus quem se levantou contra a vida dela, é Deus que não a ama, é Deus que não a quer, é Deus que quer simplesmente destruir a vida daquela mulher. Essa é a história. O capítulo de número 1 começa com uma crise local, com uma crise de fome local, e termina com uma crise a nível familiar. A pergunta que fica para nós, irmãos, o que importa para nós é: como é que você reage quando as coisas não vão bem sobre a sua vida? Você senta e chora? Você esperneia? Você fica prostrado, dizendo: não tem mais jeito, não tem mais solução, eu não aguento isso mais, a vida não tem mais sentido, nada para mim dá certo, eu vou me entregar aos pontos, eu vou ficar aqui. Quando as coisas não vão bem na sua vida, quando uma grande tempestade se levanta, como é que você reage? Será que você faz como aquele desenho que chega e diz: ó céus, ó vida, você fica pranteando pelos cantos, fica chorando as mínguas?
Qual é a sua resposta a esses tipos de problema? Será que você se prostra? Será que você fica, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não quero ver ninguém, vou me isolar no meu mundinho, não quero mais saber de nada? Um grande problema, uma grande tempestade, uma batalha se levantou na vida de Noemi, mas também na vida de Ruth. Ela perdeu o seu marido, ela está longe dos seus pais, longe do seu povo, longe da sua cultura. E a resposta dela é uma resposta que enche o meu coração. Eu vou ser sincero para você, é uma resposta que enche o meu coração. Hoje, irmãos, eu gostaria de extrair lições de Ruth em tempos de crise. Eu vou repetir, hoje, com a graça de Deus, nós vamos extrair lições de Ruth, do livro de Ruth, para tempos de crise, para tempos quando como é que, pastor, que eu vou reagir, como é que eu devo reagir, quando tudo parece contrário, quando tudo se levanta, uma tempestade, uma grande luta se levanta contra a minha vida, quando eu perco o emprego, quando eu perco o filho, quando eu perco o parente, pastor, como é que eu reajo a essa situação? Ruth enfrentou isso na vida dela, e ela vai passar para nós lições, nas quais eu quero trazer aqui para os irmãos. A primeira delas, irmãos, é que, se você puder, se está facinho para você, anota, vai ser importante para você depois orar sobre cada uma dessas resoluções. A primeira delas, irmãos, é que em tempos de crise, tenha atitude. Repetindo, em tempos de crise, tenha atitude. Irmãos, a crise bateu na porta de Ruth. Essa mulher perdeu o marido dela morreu, o sogro dela morreu, o cunhado dela morreu, ela está longe de casa, está longe do seu povo, longe dos seus pais, longe da sua cultura. Mas a resposta, irmãos, que essa mulher dá é diferente de Noemi. Essa mulher, ela tinha tudo para poder ficar prostrada, ela tinha tudo para poder reagir como Noemi está reagindo. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus se levantou contra mim, Deus quer me destruir. Não é verdade? É assim, talvez assim, meu Deus, está tudo dando errado para mim, eu não aguento mais. Mas a resposta de Noemi, a reação de Noemi não é essa. A crise vem sobre a sua vida, irmãos, e o que essa mulher faz? Ela se levanta e ela diz: vou trabalhar, vou fazer alguma coisa que está sobre o meu alcance, vou fazer alguma coisa, aquilo que eu posso fazer, aquilo que é possível a mim fazer. Ah, pastor, mas como assim Ruth faz isso? Mas é a responsabilidade humana, não, é a soberania de Deus. Não, sim, irmãos, sim, Deus é soberano e abre portas, Deus é soberano e faz milagres, mas Ruth sabe que esse mesmo Deus chama cada homem a uma responsabilidade, cada homem a se levantar e reagir. Eu digo, irmãos, que tem coisas que só Deus faz. Eu digo, irmãos, que há problemas, tem crises, tem batalhas em nossas vidas, irmãos, que só Deus para nos tirar delas. Mas a grande maioria das crises, dos problemas que nós enfrentamos, irmãos, o segredo, a resposta está em se levantar e ter atitude. Em ter atitude. Sua empresa quebrou, ficou sem emprego, as coisas estão difíceis, o que você faz? Você senta e chora? Não. Você se levanta, pede a bênção de Deus e vai tentar fazer alguma coisa para restaurar. Está com problema em relacionamento, está com crise no casamento, dificuldade de se relacionar com os filhos, problema com o irmão na igreja, o que você faz? Senta e deixa o problema, se ele quiser, ele que vem em mim, se ele quiser e tudo mais, o problema só vai se resolver se ele vier em mim. Não, você se levanta e você vai na pessoa para tentar resolver o problema. E o que é isso? Atitude. É o que Ruth mostra aqui para nós. Ela se levanta e diz: sogra, me dê a bênção. Me dê a bênção? Por quê, minha filha? Eu estou indo buscar comida para nós. Buscar comida? Sim. Sim, sogra. Eu e a senhora, nós perdemos os nossos maridos. Sim, as coisas estão difíceis para a nossa vida. Mas até quando nós vamos ficar aqui prostradas, chorando, lamentando? Sogra, a nossa vida não acabou. Sogra, vamos fazer alguma coisa, aquilo que está dentro do nosso alcance. Eu não posso ficar esperando chover bênção sobre a minha vida, que não. Deus é soberano e abençoa a gente, sogra, mas nós precisamos fazer alguma coisa. E é o que Ruth faz. Ruth se levanta
Ruth se levanta e sai em direção. O comentarista Wisby, ele diz que Ruth se levanta, irmãos, em um ato de fé, porque ela cria que Deus seria fiel em cumprir a sua lei no meio do povo. Como assim, pastor, a sua lei? Irmãos, o nosso Deus, ele sempre se preocupou com o pobre, sempre se preocupou com o necessitado. Ele havia dito o seguinte: para vocês que são donos aqui, vocês que têm as suas plantações, para vocês, no momento em que vocês forem colher, não é para vocês colherem tudo, e aquilo que caiu no chão, não peguem. Isso é para ficar para os pobres, isso é para ficar para os necessitados, para os estrangeiros. Você quer ver isso? Vamos ver, irmãos, com os nossos olhos agora. Abra lá, por favor, Levítico, abra aí, por favor, Levítico, capítulo de número 19, está alguns livros atrás, Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 9 e 10. Olha o que o texto vai mostrar para nós, irmãos, como que é verdade isso, como que Deus sempre demonstrou uma preocupação com os necessitados, com aqueles que são pobres. Irmãos, ele é o pai dos órfãos, é o que a palavra diz. Olha aí o que o texto diz, Levítico 19, versículo de número 9, diz assim para nós: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus estava dando ordens ao povo de Israel para que eles se preocupassem com os necessitados, com aqueles que estão famintos. Deus sempre se preocupou com os pobres, sempre. E se você não se preocupa, você está indo contra a palavra de Deus. Se você, querido, não tem uma preocupação com aqueles que estão padecidos, que estão caindo, se você não olha, se você não ajuda dentro daquilo que é possível para você, você está indo contra a palavra de Deus. E talvez, né, os irmãos que são mais da área social dizem: bravo, é isso mesmo, pastor. Mas tem mais, que é o que muitas vezes esses movimentos sociais não percebem, que é o quê? Deus se preocupa com a dignidade das pessoas, com a dignidade do pobre. Você sabe por quê? O que acontecia? A comida não vinha pronta para o pobre, para o necessitado. O Senhor havia dito o quê? Se vocês quiserem, vai trabalhar, vai colher, ainda que seja com aquilo que cair no chão, ainda que seja com os restos, mas você terá o que comer. E isso é trabalho. E é claro para nós que o trabalho dignifica o homem. Nós fomos feitos para o trabalho. Então, ao mesmo tempo que Deus alimentava o necessitado, Ele se preocupava com a dignidade daquela pessoa. Tudo bem, ela está no terreno de outra pessoa, mas foi ela que pegou cada grão, foi ela que encheu o seu saco, foi ela que trabalhou. Conversando com o presbítero Paulo essa semana, ele me disse que no interior, lá das terras dele, é exatamente dessa maneira. A pessoa está necessitada, os donos, né, que trabalham com sacas e tem tempo de entrega e tem produto fechado, eles dizem assim: olha, o que sobrar aqui é de vocês. Mas não chega, junta o saco e fala: toma, meu filho. Não. Por quê? Porque é o trabalho que dignifica. Deus está preocupado com os necessitados, com os pobres, mas está preocupado dando a eles dignidade. É claro que há momentos em que a pessoa não vai ter forças para se levantar, mas em grande parte das vezes, irmãos, nós temos que nos preocupar em restaurar a dignidade daqueles que estão caídos. E é o que Ruth está ensinando para nós, e é o que Ruth fala aqui para nós, o texto mostra isso para nós, mostra isso. Ruth está falando aqui com a sua sogra. Olha aí, por favor, o versículo de número 2 de Ruth 2, que vai falar: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. É isso, é o que a lei dizia. E ela lhe disse: vai, minha filha, vai, minha filha. Irmãos, eu quero que os irmãos observem isso. Noemi está tão amarga com a situação, irmãos, que ela não chega e diz assim: vai, minha filha, deixa eu fazer uma oração por você antes. Vai, minha filha, eu vou estar orando por você. Ou então ela não disse assim: vamos, que boa ideia, minha filha, que bom que Deus te deu força, eu vou com você, nós vamos nos levantar, vamos ter atitude. Irmãos, as situações da vida deixaram Noemi prostrada, amarga, sem consideração.
Você conhece alguém assim? Alguém que por causa das circunstâncias da vida ficou amarga, a pessoa te trata diferente do que tratava, tem um semblante diferente. Às vezes as crises da vida deixam as pessoas, irmãos, amarguradas. E Noemi está amargurada. A reação de Noemi em meio à crise, irmãos, foi de se prostrar, de se fechar. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não quer saber de mim. Mas a reação de Ruth foi diferente. A reação de Ruth é: Deus abençoa quem cedo madruga. Deus ajuda quem cedo madruga. E ela se levanta, e ela se põe de pé, e em tempos de crise, ela sacode a poeira e foi fazer aquilo que estava dentro do seu alcance. Quem sabe não é isso que você tem que fazer? Quem sabe não é exatamente isso? Você perdeu seu emprego, as coisas estão indo mal na sua vida, você fica chorando dentro da sua casa, se lamentando, oh meu Deus, irmãos, por favor, eu não estou sendo insensível, por favor, irmãos, não entendam isso, mas eu quero dizer para os irmãos que o nosso luto, ele tem um tempo que ele acaba. A nossa tristeza ela tem que se dissipar, seja pela perda de alguém, irmãos, seja pela perda de um trabalho, de alguma coisa. Nós precisamos nos reerguer, porque a vida continua. Eu falo isso, meu irmão, com o coração assim, olha, sendo sensível à sua dor, aquilo que você está enfrentando. A pastor está falando isso que não sabe o que eu estou enfrentando. Irmãos, Deus sabe. Mas Deus não pôs um ponto final na sua vida. Se é uma vírgula, a história continua. Até quando você vai ficar lançado pelo meio do caminho, reclamando: eu não tenho o emprego que eu quis, eu não tenho a faculdade que eu quis, eu não consegui os sonhos, eu perdi isso, eu não fiz isso, eu perdi a oportunidade. O que vai adiantar você chorar agora? Levante-se, clame a Deus por misericórdia. Minha sogra, eu estou indo. Vai, minha filha, vai. Eu preciso fazer alguma coisa que está dentro do meu alcance. E Deus de fato honrou a vida dessa mulher. É o que nós vemos a seguir. Então, primeiro ponto, em tempos de crise, atitude. Tenha atitude. Levante-se. Chega de resmungar, chega de ficar chorando: meu marido, meu bebê, o meu filho, o meu trabalho, a minha empresa. Irmãos, por mais doloroso que isso seja, levanta os seus olhos e diz: Senhor, me ajude, eu quero vencer esse dia. Segunda lição que nós extraímos do livro de Ruth, irmãos: em tempos de crise, seja humilde. Olha o verso de número 3 a 7, diz assim, olha: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, olha só, irmãos, por casualidade, de repente, o que acontece? Essa mulher entra dentro do terreno de Boaz, que era parente de Elimeleque. Casualidade, para mim e para você, os irmãos acham que é casualidade? Não existe casualidade, irmãos, não existe, é sempre Cristo nos direcionando. Nós vamos ver isso mais. Verso 4, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: olha como é que esse homem é um homem diferenciado. Ele diz: o Senhor seja convosco. Se fosse o nosso tempo, ele chegaria e falaria assim: paz do Senhor, e o pessoal responderia: paz do Senhor, irmão Boaz. O irmão está bem? Estou bem. Versículo 5, depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: quem é aquela moça? Ele presta atenção, tem uma moça diferente ali no meio das suas servas. Quem é aquela moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco do tempo que ela esteve descansando, esteve na choça. Irmãos, em tempos de crise, por favor, em todo tempo, mas principalmente em tempos de crise, nós precisamos ser humildes. Precisamos ser humildes, irmãos, em saber pedir ajuda, coisa que muita gente não sabe. Em tempos de crise, nós precisamos saber pedir ajuda. Ruth está nos ensinando isso. Ela chega para o encarregado do campo, irmãos, e ela conta a história. Tudo bem, meu nome é Ruth, a minha sogra chama Noemi, ela é dessa terra, eu sou moabita. O que aconteceu? Ela conta a história. E ela chega e diz assim: olha, por favor, eu não estou pedindo para o senhor me dar comida na minha boca, por favor, deixa eu trabalhar. Ela alcança o favor do encarregado, e ali está aquela mulher. Irmãos, talvez alguém chegue e fale assim: mas Ruth
Ruth estava acostumada a uma vida diferente lá em Moabe. E agora Ruth está aí colhendo feixes, andando atrás aí junto com o pobre, sendo taxado de pobre, de estrangeiro. Irmãos, quem está com fome, ou quem quer mudança na sua vida, não fica de nariz em pé não. Não fica escolhendo o trabalho não. Eu vou esperar aqui em casa mesmo. Se alguém quiser que venha aqui para me abençoar. Ou então, eu não vou resolver esse problema não. Se ele quiser, ele que resolva. Irmãos, quem está em crise precisa ser humilde. Precisa ser humilde para poder chegar e dizer: por favor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, preciso de ajuda no meu casamento. Eu preciso de ajuda para conseguir um trabalho. Eu preciso de ajuda de uma cesta básica. Eu não posso ser orgulhoso. Já estou vivendo uma crise na minha vida, eu ainda vou ser orgulhoso de não pedir ajuda? Eu espero isso dos ímpios. Nós esperamos isso daqueles que são orgulhosos, que são mundanos. Mas Jesus não espera isso daqueles que são seus seguidores. Seja humilde em tempos de crise. Tem gente que é orgulhosa, está passando fome, está passando frio, está passando necessidade, mas não quer contar para ninguém. Deixa eu te perguntar, onde você acha que você vai chegar com esse seu orgulho? Não, é porque se descobrirem que lá em casa não tem comida, irmão, não seja orgulhoso. Chega, liga para mim, sou pastor seu, pastor, me ajuda no meu casamento. Pastor, conversa com o conselho, eu preciso de ajuda, eu preciso ser amparado na minha casa. Conversa com a diaconia, eu preciso de uma cesta básica. Irmãos, nós não podemos ser orgulhosos. Ruth, ela chegou de mansinho aqui, irmãos, pediu ajuda, pediu para trabalhar, recebeu o favor do encarregado, trabalhou o dia inteirinho, mas estava ali, recebendo os olhares de Boaz, que era o dono da vinha, e ele olhava para aquilo e ia falar assim: essa mulher é realmente especial. Eu pergunto para os irmãos, você em específico, você é humilde para pedir socorro, ou você demonstra orgulho? Não seja assim na sua vida, irmãos. Não seja assim na sua vida. Não deixe que o orgulho tome conta do seu coração. Em tempos de crise, seja humilde. Em tempos de crise, humildade. O que apareceu para eu poder fazer? É lixar os bancos? Eu vou lixar os bancos. É invernizar? Eu vou invernizar. É fazer o quê? É ajudar numa construção? Eu vou ajudar numa construção. Faça alguma coisa. Atitude, e atitude humilde. Terceiro ponto, terceira lição que nós extraímos aqui do livro de Ruth. Irmãos, em tempo de crise, seja grato. É o que nós vemos aqui. Nós estamos vendo a história de Ruth, Ruth e Noemi aqui diante desse texto. Em tempos de crise, seja grato. Leia comigo, por favor, do verso 8 aí. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Boaz havia dito. Havia esse problema muito grande, irmãos, o problema de ela é mulher, ela é viúva, ela não tem homem nenhum para socorrer, e para finalizar, ela é estrangeira. Irmãos, as coisas estavam difíceis para essa mulher. As coisas estavam difíceis. Mas de repente, entrou um Boaz na vida dela. Não te dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces? E fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribuiu o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favorecesses muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais.
Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: olha só, até entre as gavelas, deixai-a comer e não a censureis. Ou seja, não é para ela pegar do chão, não. É para ela pegar na plantação mesmo, no pé mesmo. No pé, versículo 16: tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Ou seja, esse homem falou assim, olha, com seus servos assim, deixa cair um ou outro, para que ela possa pegar, tá? E aí o versículo 17, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada, quase 20 quilos, que era o trabalho de quase um mês de um homem. Irmãos, em tempos de crise, seja grato. Boaz, ele está indo além do que a lei pedia. Esse homem está demonstrando um carinho, irmãos, muito superior, um carinho especial por essa mulher chamada Ruth. Dá para ele aqui, irmãos, ele deu para ela proteção, deu para ela alimento, diferente, irmãos, do que ele dava para os seus servos. Essa mulher está comendo pão aqui, o versículo fala para nós, essa mulher está comendo pão, irmãos, banhado no vinho, ela está comendo a comida do Senhor das terras, ela está comendo a comida do chefe, está comendo comida boa. E o que esse homem faz? Dá ordem aos seus servos para deixar cair no chão, assim, ó, na hora que você estiver passando, deixa algumas coisas no pé, para que ela possa pegar, não fala nada contra ela. E essa mulher, irmãos, ela vai para casa com mais de 20 quilos, ali uns 20 quilos de alimento. Isso, irmãos, é quase um mês de trabalho. Boaz está abençoando essa mulher além da medida. E o que Ruth faz? Ruth chega e diz: não faz mais do que obrigação. Na lei do Senhor está falando isso? Não é isso que ela faz. Não é isso que ela faz. Ela se demonstra grata. Ela já foi humilde para pedir trabalho. Ela conseguiu trabalho. E agora ela está realmente ganhando coisas além da medida. E o que essa mulher faz? Ela é grata. Ela é agradecida. Versículo de número 10. Olha aí. Então ela, o que essa mulher fez, irmãos? Ela deu uma demonstração visível da gratidão dela. Ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Ela sabe que Boaz está indo além da conta. Ela sabe que a lei do Senhor mandava que deixasse, mas ela está ganhando muito mais do que qualquer outra pessoa. E o que ela faz? Ela está agradecida, ela se inclina em sinal de gratidão, de humildade. Ela sabe que Boaz está fazendo coisas espetaculares. Tem mais, verso de número 13. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. O que essa mulher faz? Ela demonstra, ela manifesta a sua gratidão. E como que ela manifesta? Em palavras. Pastor, mas tudo bem, mas por que o senhor está falando isso? É porque tem gente que é mal agradecido. É porque há pessoas, irmãos, que em tempos de crise, irmãos, parece que ela está recebendo alguma coisa, parece que quem está dando não faz nada mais que obrigação. E ao invés de ser agradecida, a pessoa às vezes fica com o nariz em pé. Em tempos de crise, seja grato. Ruth nos ensina, irmãos, mais do que nunca, em tempos de crise, mais do que nunca, nós precisamos ser gratos às bênçãos que nós temos recebido. Você pediu ajuda, né? No ponto anterior, pediu ajuda, recebeu ajuda, seja grato. Seja agradecido. Irmãos, que coisa terrível é trabalhar com gente orgulhosa, com gente que é ingrata, que não sabe agradecer. Pensa aí nas pessoas que já foram ingratas com você. Ninguém gosta de pessoas ingratas. Ninguém gosta desse tipo de pessoa. E se você está pensando aí, a pessoa lá na igreja, foi ajudado pela igreja, não fez nada mais que obrigação, seu coração está tomado por orgulho. Tomado por orgulho. Você lembra lá dos 10 leprosos? Lembra? 10 leprosos, Jesus nos cura. Jesus falou assim: ok, vai lá no sacerdote e se mostra para eles. E enquanto eles estavam indo, foram curados. Eu pergunto para os irmãos: quantos voltaram? Quantos voltaram?
Dos 10, 9 foram se preocupar com as suas famílias, foram voltar para os seus lares. Um apenas voltou, adorando ao nome santo de Jesus. E esse homem ainda era samaritano. Um só. Irmãos, recebeu uma bênção, ou não recebeu, você é chamado para ser grato, e para expressar essa gratidão. Não é gratidão só aqui, no fundo da sua alma você fala assim, lá no fundo do coração assim, eu sou grato, eu sou muito grato, por isso que eu estou recebendo aqui agora. Não, irmãos, bota para fora. Fala com seu marido, meu amor, muito obrigado, eu sou grato a Deus pela sua vida, eu sou grato pela ajuda que você me deu aqui na nossa casa hoje. Chega para sua esposa e fala assim, meu amor, eu sou grato pelos filhos que você me deu, eu sou grato por esse lar, nós estamos sentados aqui, talvez você está aí sentado no sofá da sua casa agora, ouvindo essa mensagem, eu sou grato, obrigado pai, obrigado meu filho por ter me ajudado, obrigado igreja Presbiteriana Nacional por ter abençoado, obrigado irmão por ter conseguido um emprego para mim, irmão, só Jesus para te pagar, mas se eu puder fazer alguma coisa, eu estou agradecido, está expressando em palavras. Em tempos de crise, mais do que nunca, aprenda a ser grato, é o que Ruth ensina para nós. A gratidão dessa mulher, ela se curva e ela diz, eu estou imensamente, o Senhor restaurou, Boaz, o Senhor restaurou a minha alegria, e eu glorifico a Deus por isso. Mais uma lição, precisamos ser gratos, tá? A última dessas lições, irmãos, a penúltima dessas lições é que em tempos de crise, nós vimos que precisamos ter atitude, precisamos ser humildes, precisamos ser gratos. Em tempos de crise, mantenha o seu bom testemunho. São os que os versos 11 e 12 ensinam para nós. Veja aí por favor. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Irmãos, em tempos de crise, a notícia a respeito de Ruth, ainda assim estava correndo. E qual que era a notícia que o pessoal tinha a respeito dela? É uma mulher, deixou pai, mãe, filho, cultura e tudo mais, abraçou o Deus de Israel, está com a sua nora, está com a sua sogra. Irmãos, isso aqui não acontecia. A mulher, os irmãos lembram, dependia do homem. Está todo mundo encantado com aquela mulher, mas será que é isso mesmo? A notícia chegou, mas será que é isso mesmo? E quando Boaz olha e fala assim, bem que me contaram, você é exatamente aquilo, ou mais daquilo do que me falaram a respeito de você, mais do que me falaram disso. E qual que é a prova disso, irmãos? É que ele está vendo lá, Ruth, trabalhando, pediu para trabalhar, e essa mulher está lá ralando de sol, debaixo do sol, só parou um pouco para poder descansar, e logo voltou a trabalhar. Ou seja, essa mulher manteve o seu bom testemunho no meio do povo. Ela não era, irmãos, daquele tipo de pessoa que você escuta falar e você diz assim, que interessante, mas quando você conhece é uma pessoa completamente diferente. Não, irmãos, não, ela não perdeu o testemunho, mesmo diante das lutas da vida. Não é o que acontece na vida de algumas pessoas. Tem gente, irmãos, que em momentos de crise, se revelam o oposto daquilo que elas falavam que eram, ou que nós pensávamos que essas pessoas eram. Tem gente que em tempo de crise, irmãos, mente ao dizer que te louvarei, não importam as circunstâncias. Louva nada. Na primeira dificuldade você já murmura, na primeira dificuldade você já levanta contra o Senhor. Ruth está ensinando para nós, irmãos, que em tempo de crise, onde o nosso coração está sendo provado, nós não podemos perder o nosso testemunho de crente. Tudo bem, você está passando por uma tempestade na sua vida, mas você vai perder a sua integridade por causa disso? Tudo bem, é uma luta, você perdeu alguém que você amava, você perdeu o seu trabalho, a empresa quebrou, você está extremamente chateado. Mas lembre que antes de tudo, antes de ser pai, antes de ser irmão, antes de ser filho, antes de ser qualquer coisa, você é servo do Senhor Jesus. Então mantenha o seu testemunho. Não é porque as coisas estão ruins que você deixou de ser servo. Integridade.
É o que Deus chama a mim e você para demonstrar em tempos de crise. Como é lindo a gente ver, irmãos, pessoas que estão passando por dificuldade, mas você olha, irmãos, e ela fala assim: olha, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, mas fulano, você acaba de perder alguém, acaba de perder o emprego, como é que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero me levantar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero dar, eu me mantenho íntegro. Talvez ela tenha a oportunidade de chegar e simplesmente pegar alguma coisa ali, guardar um dinheiro, roubar um dinheiro, alguma coisa. Não. As lutas da vida não vão levar de mim a minha dignidade, não vão levar de mim o meu testemunho, o meu bom testemunho. Não é só porque eu estou passando por tempo de luta, em meio às provas, que eu vou ser uma pessoa que eu não sou. Não, eu vou dar o meu bom testemunho. Tem gente que fica irreconhecível, mas há aqueles que o Senhor guarda o coração. Eu pergunto, você é quem nesses? Você sabe quem Ruth é? Ruth é Jó, quando perdeu tudo. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ruth é Daniel, levado para dentro da Babilônia, irmãos, tendo toda a possibilidade de seguir aos outros deuses, de fazer a sua vida ali dentro da Babilônia, mas eu não vou me vender. Integridade. Ruth está demonstrando aqui, como o texto diz a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, é só se curvar, é só por um momento, mas eu não me vendo. É uma luta, é uma batalha, mas eu não me vendo. E isso você precisa para a sua vida. Lá no seu ambiente de faculdade, você que está me ouvindo, no seu ambiente de faculdade, quando não tem nenhum outro cristão por perto, mas é uma luta, mas que vontade de copiar o trabalho do outro, mas que vontade, mantenha o seu testemunho. Não é porque as coisas estão difíceis que você deixou de ser filho de Deus. Em tempos de crise, nós precisamos manter o nosso bom testemunho, amém? Mantenha firme. Ruth tinha tudo para estar amarga, mas ela não vai perder a sua identidade por causa das batalhas da vida. E você também não vai, porque você sabe que Jesus é quem te sustenta. Então não entregue os pontos, só porque as coisas estão más, você vai a partir de agora começar a pecar contra o Senhor. Não faça isso. Creia e confie no Senhor. Por fim, queridos, nós vimos que em tempos de crise tenha atitude, em tempos de crise seja humilde, em tempos de crise seja grato, em tempos de crise mantenha o seu bom testemunho, e em todo tempo bendiga ao Senhor, porque Ele cuida de você, amém? Em todo tempo bendiga ao Senhor, porque Ele cuida de você. Olha os versos de número 18 a 23 para nós encerrarmos. Diz assim o texto: tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Irmãos, Noemi está assustada com aquilo, porque tudo bem, você pode ir para as lavouras, mas você vai voltar com um saquinho para comer no dia. E ela volta com um saco, irmãos, que dá para quase 20 dias ali para as duas, 15 dias para as duas, o trabalho de um homem para um mês. E ela olha e fala assim: minha filha, de onde é que veio isso tudo? Meu Deus do céu, é muita coisa, bendito seja o homem que te acolheu. E aí Ruth contou para sua sogra onde havia trabalhado e disse, aí Ruth conta tudo. Não, é que eu fui andando, aí entrei dentro de uma seara ali, de uma terra, e o nome do senhor do campo onde eu entrei é Boaz. Então Noemi disse à sua sogra: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Irmãos, Ruth chega, trazendo um saco grande, uma coisa espetacular, fora de série,
fora do comum, daquilo que era esperado. Noemi se assusta com aquilo, irmãos. E Noemi, a gente lembra, ela começa amargurada, ela começa dizendo para a nora dela, falando assim, vai minha filha, e agora ela já está falando que, minha filha, fica com ele mesmo, porque outros podem te molestar. Os irmãos estão entendendo? Agora, antes ela não falou que Ruth poderia ter sido até estuprada, não, mas agora essa mulher, ela está percebendo algo que ela não tinha visto ainda, o cuidado de Deus pela vida dela. Ruth, irmãos, parece que a ficha de Ruth cai, parece que a ficha de Noemi cai, quando ela percebe, irmãos, que Deus está olhando para cada detalhe da vida dela. O homem no qual Ruth entrou, do campo, o dono do campo, é Boaz. E Boaz é um dos que podem ser resgatadores aqui do pessoal de Israel. Ele é um dos que podem ser resgatadores. O resgatador, nós vamos ver na próxima mensagem, era alguém que poderia restaurar financeiramente uma família que estava debilitada. Tá? Nós veremos isso na próxima pregação. Mas o que importa para nós aqui, irmãos, é que Noemi, ela estava achando que Deus a odiava, que Deus a queria mal. Ela, irmãos, estava ali prostrada. Vai minha filha, eu não vou com você, eu não quero nem saber de você. Vai fazer o que você tem para poder fazer. Eu vou ficar aqui chorando, ó céus, ó vida. Mas na hora que ela percebe, irmãos, na hora que ela escuta que é Boaz, parece que assim, olha, vem do céu para ela o Senhor dizendo, eu estou cuidando de você, Noemi. Eu estou cuidando da sua vida. Noemi achando que Deus queria mal, e agora, irmãos, ela está bendizendo ao Senhor, que não desampara nem os vivos nem os mortos. Ruth conta para ela, conta todas aquelas conversas, e parece que cada coisa que Ruth vai falando, irmãos, Noemi está assim, sim, Deus está cuidando de nós, sim, eu achava que não, eu achava que Deus estava sendo contra nós, mas Deus nos ama, Deus é por nós, Deus trabalha em nosso favor, e é verdade, Noemi, Deus é conosco, Deus cuida de você, meu irmão. Ainda que você não esteja conseguindo enxergar o trabalhar de Deus em meio a essa tempestade, em meio a essa provação, Deus está cuidando da sua vida. Deus está te sustentando em meio à crise. A sua história não acabou, porque Deus não pôs um ponto final. Ele vai te sustentar, vai te dar anos, vai te dar vitória, vai te levar a ter bom êxito sobre a sua vida. Nós conhecemos o final da história de Ruth, do livro de Ruth, quando Noemi está achando, irmãos, que tudo acabou, que não tem mais chance, e Deus, irmãos, vai dar para ela, por intermédio de Ruth, vai dar para ela Obed é o filho que vem de Ruth e Boaz. Obed é pai de Jessé é pai de Davi, ou seja, Ruth, junto ali com Noemi, porque ela faz parte daquela mesma família, faz parte, irmãos, da linhagem do nosso Senhor Jesus. Deus estava movendo tudo, Ruth está achando que a história já tinha acabado, Ruth estava achando que já não tinha mais jeito, e Deus estava movendo a história, para colocar o nome dessas mulheres, irmãos, no livro, na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo para você, talvez essa crise na sua vida, essa crise espiritual, essa batalha que você está enfrentando, querido, você está achando assim, não, Deus mandou sobre a minha vida para poder me destruir. Mal sabe você que Deus está operando em teu favor. Deus está operando em teu favor, porque Ele não abandona aqueles que são seus. Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele é a sua alegria. O Senhor cuida de você. Em meio às crises das nossas vidas, irmãos, nós sentimos só, nós achamos que Deus nos abandonou, e no fim nós percebemos que em todo o tempo o Senhor esteve conosco, nos guiando ao caminho, irmão, nos fazendo entrar na seara de quem vai nos abençoar. O Senhor é por nós, o Senhor trabalha em nosso favor, o Senhor trabalha em favor da sua vida, amém? Espero que você tenha dado um amém bem gostoso aí dentro da sua casa agora, neste momento. Eu quero encerrar. Eu quero concluir, lembrando, irmãos, aquilo que nós vimos nessa noite. Primeira coisa, irmãos, das lições maravilhosas que Ruth 2 vai mostrar aqui para nós, que é em situações de crise, em tempos de crise, como reagir. Primeira delas, irmãos, é que em tempos de crise tenha atitude. Não se prostre, não fique resmungando, achando que está tudo perdido, que tudo acabou. Levanta a cabeça, sacode a poeira. Deus vai te dar vitória, levanta.
Não se prostra, não fique lançado ao chão. Deus há de te abençoar. Lutero, ele tem uma frase dele, um dizer dele, irmãos, que eu busco carregar para a minha vida. Ele dizia: orare e labutare, orar e trabalhar. É o que nós temos que fazer. Irmãos, nós vamos trabalhar dia após dia, esforçar, levantar de manhã e chegar no fim do dia, olhar para trás e falar assim: foi Deus. Ah, não, na verdade foi você que fez. Não, mas eu não sairia da cama se não fosse o Senhor. Orar, mas não ficar prostrado. Orar e agir. Oração, orar, ação. Orar e agir, orar e fazer alguma coisa. É o que o Senhor nos manda. Segundo, em tempos de crise, humildade. Procure ajuda. É o que Ruth fez. Teve uma atitude, se levantou, procurou ajuda, não foi orgulhosa. Buscou onde que ela tinha que buscar. E você também busque ajuda. Na igreja, nos amigos, no antigo emprego. Seja humilde. Em tempos de crise, seja grato. Ninguém suporta, irmãos, pessoas ingratas, que não sabem agradecer. O tempo todo, a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina a clamar a Deus em gratidão por todas as bênçãos que Ele tem feito por nós. Bendize a minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus feitos. Tá? É o que a Bíblia fala para nós. O que darei ao Senhor pelos seus grandes benefícios? Nós somos chamados, irmãos, e nós somos ensinados ao tempo todo sermos gratos ao Senhor. Em tempos de crise, mantenha o seu bom testemunho. Não deixe que as batalhas da vida, querido, que é o que nós vemos aqui em Ruth, as batalhas da vida, querido, não deixou que ela ficasse amarga, ao ponto de perder a sua identidade. Ela já tinha conquistado um bom testemunho, de ter deixado tudo pela sua sogra. E agora, isso só veio confirmar: minha sogra, eu estou contigo e não abro. Estamos fechados juntos e não abro. Estou com a senhora até o final. E você, querido, não deixa que as situações da vida venham mudar também a sua identidade. A sua primeira identidade é de servo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, não se venda. Não seja uma pessoa que se entrega. Seja alguém que confia no Senhor Jesus Cristo. Não se venda ao desespero, à tristeza. E em todo tempo, nós encerramos dizendo que, em todo tempo, lembre-se que nós temos um Deus que guia a nossa história, que guia a nossa vida. A nossa vida está nas mãos dEle, que esse Deus já deu demonstrações infindáveis sobre o amor dEle, sobre a nossa vida. Pastor, qual? Ele nos deu Cristo Jesus, que morreu para perdoar os nossos pecados, para que nós fôssemos restaurados, pudéssemos ir novamente a Deus, que é o principal. Nós estávamos afastados do Deus Pai Todo-Poderoso, e Cristo nos reconciliou. Se cremos, se arrependemos e cremos nele, nós somos feitos filhos de Deus. Deus está guiando a nossa história. Deus está movendo cada passo. Então, em todo o tempo, bendiga ao Senhor e confie, porque Ele está cuidando da sua vida. Amém? Amém? Vamos orar? Deus querido, obrigado. Obrigado por cada lição ensinada aos nossos corações. Obrigado, Deus, por ver em Ruth cada uma dessas expressões. Essa mulher, Senhor Jesus, tem atitude. Essa mulher é humilde, essa mulher é grata. Essa mulher mantém um bom testemunho e ela te louva porque o Senhor tem cuidado dela. Ó Jesus, ensina-nos também essa lição, para que em momentos de crise em nossas vidas, Pai, nós não venhamos ficar prostrados, maldizendo, levantando palavras contra o Senhor, dizendo que o Senhor está contra nós. Não, Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti e aguardar no Senhor. Tu és o Deus da nossa alegria, o Deus da nossa salvação. Em Ti, somente em Ti confiaremos. Bendito seja o Rei eterno, que nos guarda, que está conosco em todos os momentos. Até em momentos de pandemia, o Senhor está ao nosso lado, nos sustentando e nos guardando. Tu és o Deus que trabalha, que usa essa pandemia para fazer os seus filhos crescerem. Como? Não sei, mas o Senhor sabe, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Assim eu oro agradecido pelo Teu santo e infinito amor. Amém, amém e amém. Querido, eu vou deixar um para casa para você. Eu quero que você, terminar essa pregação, você vai refletir um pouco mais sobre Boaz. Eu quero que você reflita sobre quem é o homem que se assemelha a Boaz. Um homem que é bondoso, gentil, que abençoa aqueles que não podem lhe dar nada em troca, que abençoa pelo puro prazer de abençoar. Um homem misericordioso, que alimenta o necessitado, que dá segurança àqueles que estão debaixo das suas asas. Irmãos, quem é esse homem?
que dá dignidade aos que são rejeitados, que dá ordem aos seus para guardar os que Ele quer, que convida para a sua seara. Quem é esse? Quem é esse homem semelhante a Boaz? Quem é que Boaz representa para nós? Vai pensar sobre isso? Vai pensar? Você não perde por esperar os próximos capítulos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a noiva do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E todos digam nos seus lares, amém, amém e amém. Deus abençoe, dê um abraço agora no seu familiar aí, em nome de Jesus.